UTI para conseguir internar ela. E eu disse: Gladys, corre atrás, vai lá, corre atrás de uma particular. A minha esposa de um lado correndo, procurando em tudo quanto foi hospital, uma UTI particular. Eu disse: nós temos que achar, gente. Não vamos deixar a menina morrer. E hora daqui, hora dali. E de repente Deus abriu a porta. Não foi preciso a gente correr atrás de nada, foi tudo resolvido, graças a Deus por isso. Mas esse é o Deus que nós pregamos. O irmão que trouxe aqui o texto falou algo de fé. Eu gosto, até falei para minha mulher assim, ó. Não vim aqui para pregar, não vim aqui para falar mal de ninguém. Eu disse: puxa vida, começou com fé já. Começou o culto na fé. Já começou dando vista ao cego. Já começou curando, libertando. Eu quero falar um pouquinho, até que hora acaba o culto, pastor? 9 horas? Ou é muito tempo, homem. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a graça de Jesus. A graça de Jesus. Eu costumo dizer sobre a graça, que a graça é como se as irmãs do círculo de oração fizessem uma cesta bonita, grande. E ali dentro, então, tem muitas coisas boas. Tem chocolate, tem perfume, tem bombons, aquilo tudo que as irmãs gostam. Então é feita uma cesta com vários tipos de produto, mas tudo produtos bons. E as irmãs, elas querem ganhar aquela cesta. Lá na nossa igreja até foi feito lá, sortearam a cesta lá, e foi uma correria, que todo mundo queria a cesta. Eu costumo dizer que a graça de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é um pacote, ela é uma cesta grande, gigante, com muitas coisas dentro. Há quem diga que Ele morreu numa cruz apenas para nos salvar. Apenas isso. E então a gente vê muitas pessoas acreditando numa salvação das almas, das nossas almas. E isso é verdade. Mas eu quero dizer que lá estava apenas ali a salvação, mas tinha muitas coisas junto com isso. Ali estava a nossa cura, ali estava a nossa libertação, ali estava uma família abençoada por Deus, ali está uma família onde Deus vai trabalhar, vai operar, vai curar, vai libertar, em cima de uma salvação, aonde o Senhor Jesus, Ele foi pregado, você sabe disso. Apenas vou falar para trazer uma ideia de o que seria a graça. Aonde você sabe que Ele foi pregado, bateram nele com um chicote violento, aonde aqueles homens bateram tanto nele que se cansaram. E as ferramentas que batiam nele tinha umas pontas que quando batia nele, arrancava a carne, ficava os ossos dele aparecendo. E eu quero dizer para ti que Deus, Ele poderia ter fechado o céu. Ele poderia ter pegado um gancho naquele ladrão que disse assim: olha, se tu é Cristo, salta da cruz e salva-te a ti. Mas Deus, Ele não fez nada disso, porque Ele amava você, porque Ele ama você. Então Ele foi até o final do plano dEle, do projeto dEle, que era salvar a gente. Não somos merecedor de nada, mas eu quero dizer para ti que somos filho de Deus. Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém. Nunca foi obrigado a fazer nada para ninguém. Mas eu quero dizer para você essa noite: o que Ele faz por ti é porque Ele te ama. Não precisava Ele descer numa cruz, não precisava Ele deixar a sua glória, não precisava Ele vir sofrer aqui, mas Ele veio porque nos ama. Eu convido você para abrir sua Bíblia. É um texto muito conhecido, mas é onde fala da graça do nosso Deus, é onde fala do plano redentor dEle.
Isaías 53, capítulo 53, versículo 4, 5 e 6. Eu estava aqui escutando os louvores e estava pensando o quão bom é quando você descobre, quando você consegue alcançar a graça de Deus, quando você consegue ter uma intimidade com o Espírito Santo, quando você consegue fazer da tua caminhada no cristianismo uma coisa boa, uma coisa leve, uma coisa suave, porque é isso que Deus quer. Ele disse assim: olha, não foi vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi a vós outros, e vos nomeeis. Olha só que forte. Ele vos nomeou, Ele nomeou você, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedir no meu nome, Ele vos conceda. A graça é um pacote com tantas coisas maravilhosas, só que às vezes, a gente acaba não entendendo isso, a gente acaba trazendo algumas coisas para um karma. Parece que a gente tem que sofrer, a gente tem que passar a adversidade da vida. Mas ele disse assim: olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e tenha com abundância. Esse é o Deus da Bíblia, essa é a graça de Deus. Diz assim, versículo de número 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade de nós todos. Andávamos desgarrados, andávamos perdidos, andávamos num caminho que não tinha saída, não tinha solução. Mas graças a Deus que esse Cristo Ele veio nos resgatar. Mas nos resgatar de quê? Ouvimos falar que Ele veio nos resgatar e até pensamos, de que esse Cristo veio nos resgatar? A salvação, sabemos que Ele veio nos salvar. Se nós perguntarmos, eu vou usar o meu filho aqui que ele não vai brigar comigo. Eu estava falando para minha esposa, ele tem que me respeitar 3 vezes. Eu sou pai dele, sou patrão dele, sou obreiro dele ainda. Ele tem que me respeitar. Por exemplo, se eu perguntar para o Jefferson, qual que é o nome dele? Ele vai dizer que é Jefferson Ismael Gonçalves. Nosso pastor falando aqui, ele disse assim: olha, antes da Olivia ser do Jefferson e da Gladys, ela é de Deus. Ou seja, quando eles colocaram o nome dela de Olivia, ela já era, ela já existia. E é exatamente isso que Jesus veio salvar, essa nossa alma, aquilo que já existia, esse mundo físico, carnal. Nós precisamos ter um nome para se comunicar com outras pessoas. Mas nós somos um ser espiritual. Nós temos uma partícula de Deus espiritual. É isso que Deus está atrás. É isso que Jesus está atrás. Para que não se perca. Não vá para outro caminho. Que não vá para o inferno. Mas ainda falando assim, eu quero que você preste atenção. Marcos. Evangelho de Marcos 9,19 diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Essa passagem Jesus
Jesus, ele fica chateado, ele fica triste, porque os discípulos dele foram chamados para orar por um moço endemoniado, um moço que estava sendo destruído, e trouxeram para os discípulos, e os discípulos não deram jeito, não conseguiram libertar o menino, e trouxeram para Jesus, e Jesus, ele ficou pé da vida, ele ficou indignado porque não conseguiram libertar o moço, e ele diz assim: olha, até quando vocês vão sofrer? Então, ele está dizendo assim: olha, eu não quero que vocês sofram, mas você tem que ter fé, você tem que ter atitude. Se nós olharmos para a Ana ia de ano em ano adorar o Senhor. E você conhece o texto, você conhece a Bíblia. Ana tinha uma rival chamada Penina. Você já ouviu muitas vezes pregar isso. A Bíblia disse que Ana não poderia ter filho, mas Penina tinha filho. E ela ia todos os anos adorar o Senhor no templo. Por que não dizer que você vem adorar o Senhor, você vem buscar o Senhor, você vem sacrificar o Senhor? Por que não dizer que às vezes você volta com o teu problema para casa, com a tua dificuldade, com a tua agonia? Sabe por que isso? Porque você se acostumou com esse tipo de coisa. Mas Jesus disse aqui: olha, até quando? Mas teve um dia que essa mulher chamada Ana, ela mudou, ela tomou atitude, e ela disse: olha, eu vou adorar o Senhor, mas eu vou ter que vir de lá com a minha bênção, eu vou ter que vir abençoada. Chega de ir lá adorar, chega de cantar, chega de levar oferta. Deus vai ter que mudar a minha vida, Deus vai ter que mudar meu cativeiro. A Bíblia disse que Jó, se coçando com um caco de telha, no meio da cinza, no meio do borraio, a mulher dele doida, amaldiçoou ele. E então ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. É isso que você tem que ter em mente. Somos provados para que a nossa fé, ela venha crescer, ela venha sobressair as dificuldades, para um dia você estar, quem sabe, num púlpito, num altar, passando fé para alguém, passando visão, passando espírito. E então Ana disse: olha, essa vez tem que ser diferente. Essa vez tem que ser diferente. Eu não vou voltar com esse problema para casa. Estou indo todos os anos adorar o Senhor, e essa peste desse problema não sai da minha vida. Então ela pediu ao Senhor um filho. E você conhece o texto melhor que eu, melhor do que eu. A Bíblia diz que ela teve 4 filhos. Foi 4, né, pastor? 4 filhos. Ela estava pedindo um. Ela estava pedindo um filho. Se você olhar para as mulheres, as nossas mulheres lá do passado, as nossas mulher de Abraão, Isaac, Jacó. Eu estou falando sobre fé porque foi isso que eu vi o primeiro texto. Nunca que Deus, Ele ia criar o povo de Israel em cima daquela visão daquelas mulheres. Elas eram estéril. Elas eram estéril. Não tinha como.
Dali não saía nada. Mas eu quero dizer para ti que Deus, Ele é especialista em dar visão ao cego, dar filho para estéril. Ele é especialista em levantar o paralítico. Ele é especialista em fazer você ser feliz. Quando Deus ele manda Moisés libertar o povo de Israel, você vê que ele pune Faraó 10 vezes. 10 vezes. Mas Deus tinha um povo ali incrédulo, um povo que não conhecia, não sabia mais quem era Deus. E para Deus levar o povo lá para a terra prometida, Ele teria que fazer esse povo ter fé. Ele teria que fazer esse povo acreditar que Ele era Deus. E Deus, você sabe que quando você adentrou até o cristianismo, de algumas maneiras Deus ele se apresentou para você. Se Ele não se apresentou, Ele vai se apresentar. Você precisa saber quem é Deus. Você precisa conhecer quem é esse Deus que tu está seguindo. E então agora Deus começa a cumprir ali 10 pragas em cima do rei do Egito. E o povo então começa a entender quem é que está tirando eles da terra do Egito, da escravidão, aonde eles estavam sofrendo. E você veja que antes disso, a Bíblia disse que eles oraram, eles clamaram, eles gritaram a Deus, pedindo socorro. A Bíblia disse que Deus escutou eles. A Bíblia disse que Deus desceu e falou com Moisés. Nós estamos falando sobre fé. Eu quero dizer para você que se for preciso, Deus Ele descer para mudar o teu cativeiro, mudar a tua situação, mudar a tua vida, Ele vai descer. Ele vai descer. A Bíblia disse que a palavra dEle, ela vem porque ela tem um projeto, ela tem um caminho para você entender, mas ela tem que voltar com a solução. Ou seja, Ele zela pela palavra dEle. Então se Ele disse que cura é porque Ele cura. Se Ele diz que salva é porque Ele salva. Se Ele diz que restaura a tua família, é porque Ele restaura. Agora, você tem que crer. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de fé. Se eu vim aqui no altar pregar para você uma fé negativa, eu te colocar no buraco, eu colocar você para baixo, eu colocar dúvida na tua mente, eu colocar dúvida no teu coração, eu vou dizer para ti que você não vai conseguir nada de Deus. Porque a Bíblia diz em livro de Tiago, a Bíblia diz que se nós duvidarmos, seremos como onda do mar, não vamos chegar a lugar nenhum, vamos bater para lá, vamos bater para cá, vamos para o outro lado. Disse a Bíblia que homem nenhum vai conseguir nada de Deus, quando a gente duvida das coisas, das promessas que Deus tem feito para nós. O que eu quero dizer com isso? A arma do diabo é a dúvida. Ele coloca a dúvida, para que você não venha ter essa fé viva de qualidade, para conseguir alcançar os teus objetivos. Mas a ferramenta de Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pensa comigo, Deus tira o povo lá da escravidão, e agora Deus dá uma terra que tinha dono. E haja vista que Deus mandou 12 espias
Haja vista que 2 voltaram com um relatório bom, Josué e Caleb, passaram uma fé viva para o povo, passaram uma fé que mudava. O povo se alegrou, o povo disse: vamos conquistar, vamos para cima, vamos lutar, vamos receber o que Deus prometeu para nós. Mas a Bíblia também disse que tinha 10 incrédulos, 10 homens que não tinham fé, para passar uma visão para o povo, para dizer para o povo: Deus é contigo, para dizer para ti: eu vou orar, Deus vai te curar, para orar, dizer: olha, eu vou fazer isso, Deus vai ouvir, Deus vai te levantar. O povo amaldiçoou, pecou, queria apedrejar Moisés, Caleb e Josué. Deus ficou tão irado com aquilo. Deus ficou tão irado que disse para Moisés: olha, Moisés, eu vou acabar com esse povo. Moisés disse: não, Deus, deixa assim. O que eles vão dizer que o Senhor tirou o povo de lá e não conseguiu levar até a terra prometida e matou todo mundo aí? E você sabe que eles morreram tudo. Você sabe que só entrou a geração de Josué e Caleb, porque eles creram na promessa de Deus. Você veja o tamanho do problema que é não crer no que está aqui. E eu vou dizer para ti, sem medo de errar, quando a gente acaba achando que não temos direito em alguma coisa, achamos que não somos merecedor, achamos que não vamos chegar a lugar nenhum. Eu quero dizer para ti que nós não estamos aceitando o sacrifício do nosso Senhor na cruz. É como se ele chegasse para o cego, que o nosso irmão falou aqui, ó. Olha aqui, o que tu queres que eu te faça? E ele dizia assim: eu sei que sabe, está tudo certo. Veja o tamanho do desprezo que era isso. E quantas vezes a gente diz assim: olha, seja feita a vontade de Deus, está tudo bem, está tudo bem. Mas eu vou dizer para ti que a vontade dele já foi feita lá numa cruz. Já foi feito. Até que, antes dele subir ao céu, ele disse para os seus discípulos: olha, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Isso a gente faz. É fácil a gente sair evangelizando, pregando, mas ele ainda continua dizendo assim: olha, e os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Isso é pesado. Isso é pesado. Em meu nome expulsarão os demônios. Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Mas o que a gente faz? O que a gente faz? A gente, antes de orar pelo canceroso, pelo doente, a gente já mata a fé do doente, e ainda mata a nossa fé também. A gente diz assim: olha, eu vou orar, se for da vontade de Deus, Ele vai te curar. Se for da vontade de Deus, Ele vai te curar. Pô, mas Ele mandou a gente fazer isso já. Ele já falou isso, vai lá e faz, pô.
Bota a mão na cabeça, arranca o demônio, arranca o câncer. Ele mandou, ele não pediu. E eu acho mais interessante ainda, sabe o quê? Que ele disse assim, olha, vocês vão lá, usam o meu nome. Está aqui a minha carteira, está aqui a minha credencial. Ó, coloca a mão e manda sair. Eu sou contigo. Não está aqui no texto que a gente leu? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vou tomar água aqui que você come a boca. Sabe o que acontece? A Bíblia conta uma história de um rei chamado Naai. Antes de Saul assumir o reinado dele, você pode estudar depois, você vai ver, pode ler lá na Bíblia. Esse rei, ele levou o povo de Israel cativo. E então ele disse para os homens, para os guerreiros, olha, se vocês se renderem a mim, eu só vou furar o olho direito de vocês. Vocês vão ficar comigo, vocês vão ser meus escravos. Vocês vão ser meus escravos. E o diabo tem feito isso nas igrejas. Não é aqui, tá? Aqui não, estou falando lá da Argentina. Aqui está tudo certo. O diabo, ele tem furado o olho espiritual da igreja. A igreja não consegue entender mais a autoridade que Deus tem, o poder que Deus tem, o que foi o sacrifício da cruz. Temos que voltar a tomar posse daquilo que é nosso, daquilo que foi nos dado por herança. Ou voltarmos a ler, entender o que está aqui dentro. Conta-se uma história que um cidadão, ele ganhou uma casa, e ele colocou a escritura da casa, e ele foi mostrar para o vizinho, para a vizinha, foi para o bairro dele, foi para a comunidade, foi para o município, foi para todos os estados, falando que ele tinha ganhado uma linda casa. E alguém disse para ele, vem cá, como é que é essa casa? Tu consegue me dizer quantos quartos tem? Tem banheiro, tem sala, cozinha, como é que é? Ele disse assim, rapaz, eu nunca entrei lá dentro para ver isso. A gente tem tudo aqui, ó. A gente tem tudo aqui, ó. Mas sabe o que é? A gente não consegue mais se adentrar dentro da palavra do Senhor. O nosso corre-corre do dia a dia, não vim aqui para dar pau em ninguém, eu estou falando por mim, meu filho está aqui, é uma correria na nossa empresa. Mas temos que arrumar um tempo para Deus. Temos que colocar Deus na nossa prioridade, para que nós venhamos fazer isso que está aqui funcionar na nossa vida. Que tudo é por fé. Mas como é que você vai conseguir ter fé se você não consegue ler a Bíblia? O cidadão disse assim para o outro, vem cá, o que é mais importante para você hoje? E o outro disse assim para ele, eu sou técnico de futebol, para mim é a coisa mais importante. E se alguém te tirar isso hoje? Ele disse, eu sou professor de matemática. Mas tudo bem, e se te tirar isso, o que você é? Eu sou um bom pai. Eu sou um bom esposo. E a pessoa disse, mas, e se tirar de você isso também, o que você seria? Ele disse, eu sou cristão. A pessoa disse, olha, a tua prioridade não está em ser um cristão. O cristianismo veio em último plano para você. Às vezes nós colocamos tantas coisas em prioridade. Eu coloco tantas coisas em prioridade. Mas parece que fazer um jejum, parece que eu não consigo fazer. Levantar de madrugada, fazer a oração, eu não consigo fazer. Eu vou dizer para ti, a gente quer ter fé,
mas a gente não quer ter o autor e consumador da nossa fé na nossa vida. Se tornamos crentes fracos, raquíticos na fé. Não conseguimos tirar uma dor de cabeça de ninguém. Meu Deus, se manifestar um demônio na igreja, nós saímos tudo correndo. Eu mandei para o meu pastor um vídeo hoje. Uma macumbeira entrou dentro de uma igreja e começou a revelar para os crentes, dizer o problema dos crentes, o pecado dos crentes, o que os crentes faziam, uma macumbeira. Eu mandei para o meu pastor e disse: rapaz, se eu estou num culto desse, nós quebramos a igreja toda, mas um demônio não faz isso dentro da igreja. Parece que perdemos a nossa identidade espiritual de verdade. Parece que a gente está meio distante dos milagres que aconteciam. Se você olhar para Pedro, hoje, na minha linguagem, hoje está todo mundo estudado, está todo mundo fazendo teologia, faculdade, e está todo mundo evoluindo, e meu Deus, está uma bênção. Mas e Pedro? O Pedro, coitado do Pedro, era pescador. Nada contra pescador, tá? Pelo amor de Deus, se tem algum aqui, não me entenda mal. Eu gosto de pescar. Fiz até um açude lá no nosso sítio para nós pescar. É ou não é, Gerto? Eu gosto de pescar também. Mas o coitado do Pedro, o Pedro era um desconhecido, um desqualificado. Mas o Pedro, gente, foi o único homem que quando ele viu Cristo andando por cima da água, presta atenção nisso aqui, eu vou finalizar dentro dessa ideia, presta atenção nessa situação aqui. A Bíblia disse que Jesus estava vindo por cima das águas andando, e eles de repente viram, se apavoraram, se assustaram e falaram: é um fantasma. E Jesus disse: não, gente, calma, sou eu. Aí Pedro, o desqualificado, o desinformado, ele diz assim: olha, se é o Senhor, então manda eu ir por cima das águas também. A Bíblia disse que Pedro então começou a andar por cima da água, mas a Bíblia disse também que de repente Pedro viu as dificuldades, o vento batendo nele, e Pedro começou a afundar. Jesus disse: Pedro, vem cá. Pegou Pedro e disse: olha, homem de pouca fé. Você veja que ele estava andando, mas a fé dele vacilou. A fé dele vacilou. A fé, é por isso que a Bíblia diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, tu não enxerga, mas elas têm que acontecer. Isso chama-se fé. Há quem diga que a fé, eu achei interessante o que o senhor falou ali sobre o dízimo. O dízimo a gente dá por gratidão. Por gratidão. É por gratidão. Reconhecemos que o que a gente tem, o que a gente desfruta, é o que Deus dá. E tem alguns aí que dizem assim: olha, você tem que usar fé. Você tem que usar fé, você tem que plantar. E você tem que plantar mesmo. Aquele que planta pouco, colhe pouco. Aquele que planta bastante, colhe bastante. E então Pedro está andando, de repente começa a afundar. E Jesus disse para ele: ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvida? Por que duvidou? E se nós formos fazer um estudo sobre Pedro, nós vamos encontrar Pedro curando
as pessoas com a sombra dele. Nós vamos encontrar Pedro na porta do templo dizendo assim: olha, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, em nome do Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que eu quero dizer para ti, tem que ter uma fé, tem que buscar o autor e consumador da nossa fé. É Ele que vai nos avivar, é Ele que vai nos levantar no momento difícil, é Ele que vai nos proteger, é Ele que nos vai dar visão, entendimento daquilo que a gente precisa. E eu finalizo aqui, dizendo para você, ele disse assim: olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, não atribua a Deus o que é do diabo. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente por aí, com muita dificuldade, dizendo que, atribuindo a Deus tem uma história ali. Eu conheço uma família que, a minha esposa sabe quem é. A gente está lutando com uma pessoa lá, e essa pessoa está com câncer. É membro da nossa igreja. A gente acha que vai até perder ela. Tentei conversar com ela, tentei abrir a mente dela, e ela disse: não, irmão Vilmar, eu fui num culto lá em Joinville, e um pastor disse para mim que eu ia ter um câncer, mas esse câncer Deus ia usar para curar, para libertar, salvar a família do meu marido. Quer dizer que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. As pessoas têm que morrer, tem que ser mutilada, no caso dela perdeu o seio, achando ela que aquilo vai salvar a família dela. Pelo contrário, cada vez está indo para o buraco, atribuindo uma atitude do diabo a Deus. Mas Jesus veio para que você tenha vida e a tenha com abundância. Amém, igreja? Convido a igreja para se colocar de pé com a permissão do nosso pastor. Uma vez eu vim pregar nessa igreja aqui, um trabalho, um ciclo de oração, pastor Lemos cuidava aqui. Nós ficamos tudo ali em cima, era lá em cima ainda. E veio uma cantora cantar na igreja, era de muito longe, eu não sei quem era a cantora, nós não conhecíamos. Acho que o senhor também, o senhor é daqui faz tempo, eu lembro do senhor. E eu preguei uma mensagem mais ou menos parecida com essa, de fé. E aí veio o pessoal para frente, e eu fui orar, e a cantora veio também. Aí eu peguei o meu vidrinho de óleo, peguei um óleozinho para orar pelo pessoal. E quando eu fui orar pela cantora, pastor, a mulher não manifestou endemoniada aqui nessa igreja. Pensa no corre, vai fazer o que agora? A cantora. Gente, aonde que você acha que se cumpre quando a Bíblia disse que os demônios se transformam em anjos de luz? Você acha que é nas trevas, é lá fora, no mundo? Tem muita gente aí fora colocando maldição no povo de Deus. Mas o sacrifício da cruz de Cristo nos salva, nos liberta, nos restaura. E se você quiser uma oração com a permissão do nosso pastor, é lógico, é claro, você pode vir aqui na frente e nós vamos orar. Se for doença, problema espiritual, não importa qual for o teu problema, lembre que é Cristo que cura, é Cristo que liberta, é Cristo que salva.
desde que você venha acompanhado de uma fé. E nós vamos orar e Deus vai curar você. Não sei se é feito convite aqui, também é feito? Ah, é? Pessoal, o que eu digo na minha igreja, eu não vou ficar insistindo. Se você quer vir para Deus fazer algo na tua vida, na tua família, você vem. Senão a gente vai orar e eu vou entregar o microfone para o pastor assim mesmo. É preciso crer. É preciso tomar posse daquilo que é nosso. Lembra que Jesus disse assim: olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis. Ele nomeou você, para que você dê fruto. Quer dizer, Ele colocou uma lei, colocou uma regra no mundo espiritual, que você tem que dar fruto, e que o teu fruto permaneça. E sabe para quê? Para que Ele seja glorificado, para que o nome do nosso Deus, Ele venha a ser exaltado. Assim aconteceu com Daniel, depois que aconteceu tudo aquele monte de milagre. Aí Deus apareceu para aquele povo todo, como disse o Nabucodonosor: a partir de hoje, todos adoraremos a esse Deus. E eu vou dizer para ti, Deus vai fazer algo na tua vida. Pense nisso. Você que veio aqui na frente, pense nessa dificuldade, pense nessa situação que você está vivendo, pense que você não quer mais. Diga assim: olha Deus, eu não quero mais isso, eu quero que o Senhor arranque da minha vida isso. Posso orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai, foi pregado a Tua palavra, e esse povo creu. Ó meu Deus, estão aqui na frente, meu Pai, acreditando que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que liberta. Então, meu Pai, em nome de Jesus, começa a curar agora, começa a libertar. Cura o câncer, cura, meu Pai, toda sorte de doença, espírito de enfermidade, seja arrancado agora, em nome do Senhor Jesus. Seja queimado agora, espírito maldito que trabalha no útero, trabalha no rim, na bexiga, no ovário dessa mulher, solta agora, sai agora do sangue, dos nervos, dos ossos, em o nome do Senhor Jesus. Seja queimado agora, seja curado agora, seja curado no nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus e meu Pai, queima toda sorte de espírito maligno que foi enviado para destruir essa mulher, destruir o corpo, destruir a mente, destruir a família. Que ele seja arrancado, que ele seja queimado, que ele seja expelido pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te agradecemos, ó meu Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.